não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Mas ainda nós temos o seguinte problema. Aquilo que você é permanentemente. Embora você mude no curso da vida, você se transforma e muda de acordo, vamos dizer, com um padrão inicial, com uma estrutura inicial, uma substância inicial que está dada e não vai mudar. Quer dizer, você só passa pelas mudanças que são compatíveis com a tua forma de ser. Não é isso? Por exemplo, você pode se tornar mais gordo ou mais magro, mas você não pode se tornar cúbico, por exemplo. Está entendendo? Você pode se transformar numa pessoa melhor, pior, mas você não vai se transformar num mosquito, ou numa barata. Né? Tá certo? Então, as mudanças têm que ser compatíveis com a estrutura do ser. Então, aquilo que você é uma estrutura permanente, que comporta todas as mudanças, como um algoritmo. O algoritmo é uma sequência a fórmula de uma sequência de transformações possíveis. Né? Então, o seu algoritmo é permanente. Ele está lá desde que você nasce até que você morre. Mas os seus pensamentos não são permanentes. Os seus pensamentos são evanescentes. Eles aparecem e vão embora. É muito difícil você manter um pensamento na sua mente por mais de 2 minutos. O Gurdjieff dizia assim, olha, se as pessoas fossem capazes de prestar atenção no polegar delas durante 5 minutos, todos os problemas estariam resolvidos. Então, a atenção humana, ela é intermitente e evanescente. Então você veja o descompasso que existe entre o que você é e o que você pensa. Entre o que você é e o que você pensa que sabe de você. E, no entanto, esta parte que você é, ela também sabe. Apenas ela não tem linguagem. Você não nasce com uma linguagem própria para isso. Você tem que aprender a linguagem. Então, normalmente, o aprendizado da linguagem, da comunicação humana, é uma coisa que é também o aprendizado da adaptação social. É uma coisa tão difícil e tão problemática em si mesma que as necessidades dela se sobrepõem às necessidades de expressão do ser efetivo. Então, por exemplo, para você conviver com as pessoas, você precisa ter uma autoimagem. Se esta autoimagem for muito falsa em relação àquilo que você verdadeiramente é, nem por isso ela deixa de servir como ferramenta para a sua convivência com os outros. Mesmo que os outros sintam que há algo de falso nisso aí, eles pensando bem, não tem nada a ver com isso, porque se nem você está interessado no seu conhecimento efetivo, por que elas vão estar? Isso é bom a gente perder logo a ilusão, ninguém jamais está muito interessado em nós. As pessoas de vez em quando pensam numa outra. Em geral elas pensam nelas mesmas. Né? Você pensa em você mesmo 99% do tempo e 1% do tempo você divide em todas as pessoas que você conhece, que vão desde os seus entes queridos, né, até os personagens que você viu na televisão, etc, etc. Então, isso quer dizer que toda esta dinâmica, vamos dizer, da linguagem, da expressão, etc., etc., ela tem as suas exigências próprias e os seus problemas próprios, né? Aos quais se somam os problemas da convivência social. Você tem que aprender coisas, você tem que ir na escola, você tem que arrumar um emprego, você tem que ter um documento de identidade, você tem que se haver com as autoridades, com a polícia, etc., etc. Você tem todos esses problemas, né? Então, isso quer dizer que logo se estabiliza uma autoimagem necessária para a sua convivência social. Esta autoimagem é feita toda de elementos recebidos.
recebidos do meio, recebidos da linguagem, informações que as pessoas passaram para você, etc, etc. E muito bem, mas o conhecimento que a parte ser, a parte substantiva, tem de você, ele continua existindo. Então, isso aqui nós vamos chamar de consciência profunda. E o que o simbolismo do antigo chamava do coração. Então você tem o conhecimento do coração, que é inerente ao seu ser, e você tem o conhecimento da cabeça, que é o aprendido. Esses dois, vamos dizer, eles podem estar num descompasso total. Quer dizer, o que você pensa de você não acompanha necessariamente o que você é, e muito menos acompanha o conhecimento, por assim dizer, existencial que você tem. Existe toda uma arte já milenar, desenvolvida por sábios, profetas, santos, filósofos, poetas, etc, etc, para conectar uma coisa com outra, para fazer com que o coração fale, para fazer com que aquilo que você é substancialmente adquira uma linguagem. Ora, aquilo que você é substancialmente não é muito diferente do que as outras pessoas são substancialmente. É apenas, vamos dizer, uma essência individual de uma espécie, né, na qual todos são iguais. Então aí que você tem o princípio da igualdade humana. Pelo outro lado, que é o lado da aprendizado, você tem o princípio da diferenciação humana. Aí você tem classes sociais, você tem grupos étnicos, você tem diferentes tradições linguísticas, etc, etc, etc. Então isso quer dizer que quanto mais adaptado você esteja a um determinado grupo social, a um determinado meio, etc, etc, mais longe você pode estar do que você existencialmente, do que você efetivamente é. Não existencialmente, substantivamente é. Então quer dizer, você calou a voz do coração. E se você calou a voz do coração, então significa que todas as outras vozes do coração se tornaram inaudíveis para você. E aí você perde o senso da presença do ser. Você está literalmente fora da realidade e você entrou dentro daquilo que a Bíblia chama o mundo. O que é o mundo? O mundo não é o mundo físico. Não? Então, o mundo, que de onde vem o adjetivo mundano, é o mundo da tagarelice, é o mundo falatório. É o que as pessoas dizem. Então, quando a Bíblia diz que a alma tem 3 inimigos, o mundo, o diabo e a carne, né, as pessoas realmente entendem isso muito mal. Então, o mundo é o mundo no sentido sociológico da coisa. É, por assim dizer, é o reino de César. Não é isso? Então, você pode se adaptar muito bem a este reino, mas você está desadaptado em relação à presença do ser, à estrutura física do mundo real. Entre outras coisas. A estrutura física do mundo real é uma coisa efetiva, ela existe efetivamente. Né? Ela é um componente da estrutura do ser. Então, a primeira coisa que você perde é o senso da dimensão. E ao perder o senso da dimensão, você esquece esse imenso paradoxo que é a diferença entre a pequenez física do homem e o fato de que ele seja capaz de se comunicar diretamente com a presença do ser. A presença do ser só existe para o ser humano. Para os animais não existe. Os animais estão dentro do ser, mas não estão diante do ser. Essa experiência consciente da presença do ser, isso só o ser humano tem. Os outros animais, eles têm apenas a consciência da presença do ambiente deles. É aquela noção que o biólogo von Uexküll chamava de Umwelt, o mundo em torno. Cada animal tem o seu mundo em torno e ele só sabe daquele mundo. Ele não sabe do resto. Existem espécies animais
que são vizinhas e nunca tiveram notícia da existência uma do outro. Um não sabe que o outro existe. Se vocês botar juntos, eles ainda assim não vão se perceber. Então, por exemplo, uma minhoca sabe que existem ursos? Um peixe sabe que existe gente? Eles não sabem. Então, Welt em alemão quer dizer o mundo. E o Umwelt é o mundo em torno. O bicho só sabe do mundo em torno, do Umwelt. Ele não sabe que existe um mundo, um Welt. Então, a presença do ser só existe para o ser humano. Você ser capaz de pegar a presença do ser diferencia você de todas as espécies animais de maneira assim infinita. Porque é a diferença que existe entre um ambiente animal e o que nós chamamos de universo. Então, quer dizer, a diferença do animal e bicho, entre o ser humano e bicho, é a diferença imensurável. Claro que se você olhar, por exemplo, só do ponto de vista genético, você só vai encontrar as famosas 3% de diferença entre você e o macaco. O que significa que a genética não é capaz de captar este assunto aqui. Isto não existe para a genética. A genética está para o mundo real como o peixe está para o ser humano. O mundo que transcende a genética é infinito. O mundo da genética é finito. Mas o mundo fora da genética é infinito. Então a genética não pode captar o infinito, evidentemente, mas nós podemos. Então, a hora que você perdeu a experiência da presença do ser, você perdeu, primeiro, o senso da realidade física do mundo. E na hora que você perde o senso da realidade física do mundo, você começa a dizer coisas como essas que certos geneticistas dizem. Que a diferença entre um homem e um macaco é apenas 3%. Que é uma coisa que se verifica experimentalmente na pessoa deles. Tá certo? Então, quer dizer, você esperar que a genética possa esclarecer a diferença entre um homem e um animal, a diferença é inteiramente absurda. Porque a genética, evidentemente, toda a ciência tem, como dizem os escolares, que ela tem um objeto material, que é a coletânea dos objetos que ela estuda. Tem um objeto formal, que é o por onde ela enfoca esses objetos, e tem o que chama objeto formal terminativo, quer dizer, qual é a pergunta que ela tende a responder no fim. Tudo isso é altamente seletivo. Quer dizer, uma ciência pega apenas um grupo de objetos, não o universo inteiro. Desse grupo de objetos, ele pega apenas um ângulo. E deste ângulo ela pretende responder apenas uma pergunta. Isso quer dizer que nenhuma ciência está habilitada a fazer comparação entre o homem e nenhum animal. Está habilitada apenas a fazer comparação entre certos aspectos. Quantos aspectos existem? Infinitos. Então isso quer dizer que se você juntasse toda a ciência, tudo que ela sabe a respeito do ser humano e dos animais, não bastaria ainda para fazer uma comparação. Porque o número de ciências existentes é finito. E o número de aspectos aí é infinito. Isso é uma coisa simples de metodologia. Qualquer estudante de biologia deveria aprender isso na primeira semana. Sabe, meu filho, a biologia não estuda o mundo. Ela não estuda o universo. Ela não estuda o ser. Ela faz só 3 ou 4 perguntas e tenta responder as perguntas. E olha, isso dá um trabalho miserável e a gente frequentemente erra. E a genética? Bom, ela faz menos perguntas ainda. De todo o conjunto da biologia, ela pergunta um pedacinho assim. Então, a autoridade das ciências, entre aspas, para sempre que as palavras ciência existem, nós temos que usar entre aspas. Porque você chamar este tipo de conhecimento de ciência é um abuso. Esse é um abuso. Nós temos que inventar um outro nome. Você esperar que esta ciência responda essas perguntas é uma coisa de uma burrice fora do comum. E o sujeito ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele está exercendo ciência como um macaco que você ensinou a dirigir o ônibus, o macaco dirige, mas ele não vai ter consciência de lei de trânsito, essa coisa toda. Então, a hora que você perde a experiência da presença do ser, você perde, primeiro, o senso da dimensão do universo material. Você pode até saber qual é o tamanho do universo, mas você perde o senso da tensão entre esses dois polos que são, por um lado, o tamanho infinitesimal do homem dentro do conjunto,
E segundo, este privilégio de que ele é o único que tem a presença do ser. Quer dizer, o homem é uma criatura enormemente elástica. Porque por um lado ele não é nada, e por um outro lado ele é o único que pode falar a palavra tudo. Ele é o único para o qual existe tudo. Então, de certo modo, ele é a única testemunha do tamanho do universo. Isso não quer dizer, como no princípio antrópico, que o universo precise que a gente saiba algo dele. Não, o universo, lamentavelmente, não precisa. Nós aqui precisamos. Tá certo? Mas esta tensão que aparece no Salmo, né? O que é o homem para que Deus preste atenção nele, tá certo? Essa tensão está maravilhosamente explicada nesse Salmo. Esta tensão dá a medida real do tamanho do homem. E esse tamanho tem que ser medido em duas direções. No da sua pequenez física e na sua consciência da presença do ser. Essas duas coisas são elementos permanentes do ser humano. Só que são elementos permanentes do ser humano enquanto espécie. O indivíduo pode se afastar disso completamente. Isso significa que a maior parte dos indivíduos hoje está abaixo do potencial da espécie. E isto não acontece com nenhuma outra espécie animal. Se você pegar um cavalo, né? Pegar o cavalo mais capenga que tem, ele ainda é capaz de carregar um homem nas costas. Quando ele não for mais capaz de carregar um homem nas costas, 5 minutos depois ele morre. Né? Um leão, se ele não for mais capaz de caçar, ele morre. Ele não continua vivendo indefinidamente abaixo do potencial da espécie. Ou ele está no potencial da espécie ou ele morre. O único bicho que vive e sobrevive por longo tempo, muito abaixo do potencial da espécie, é o ser humano. E cria essa espécie de sub-humanidade que tem que viver sendo carregado pelos outros. Isso é um bando de irresponsáveis, um bando de moleque que tudo devia levar umas palmadas na bunda. Quer dizer, eles não arcam com a responsabilidade humana, mas querem ter todos os privilégios da humanidade. Por que nós temos que aceitar isto? Não temos que aceitar, nós nunca podemos aceitar que alguém faça isto. Se você está buscando ter a consciência do ser, né, e viver, vamos dizer, alerta para a realidade, onde você está ao mesmo tempo sabendo a proporção física entre você e o universo, e ao mesmo tempo está sabendo, vamos dizer, o outro lado da tensão, né, você tem que exigir que os outros saibam da mesma coisa. Agora, por que elas não fazem isso? Porque o aprendizado da linguagem, da cultura, é muito complicado. E os problemas de adaptação social também são muito complicados. Elas acabam concentrando tudo nisso. E isso, para elas, se torna tudo. E pior, elas chamam isso de realidade. Quando é apenas um delírio coletivo. Está entendendo? Nesse delírio coletivo, é possível, vamos dizer, que as pessoas se afastem tanto, vamos dizer, da tensão central da existência, que elas tenham que construir personalidades inteiramente artificiais. E, feliz ou infelizmente, não faltam fábricas de personalidades artificiais, como, por exemplo, um partido político. Ele cria lá um conjunto de valores, de sentimentos, de reações padronizadas, e todo mundo veste a camiseta e sente as mesmas coisas, e se sente integrado naquela comunidade, e isso dá a eles uma ilusão de existência. Claro que as pessoas estão vivendo uma vida sub-humana, elas são abaixo do potencial humano. Elas, comparadas ao ser humano que está consciente da atenção, elas são como uma sombra comparada a um corpo. E é por isso que as pessoas são tão insignificantes. Por exemplo, quando eu reparei na minha experiência de jornalista, eu via pessoal de partidos políticos inteiros, gente assim, milhares de pessoas, milhares de aliados, etc, com dinheiro, com poder, etc. E eu chegava a falar alguma coisa e eles ficavam com medo de mim. Você quer uma coisa mais desproporcional do que isto?
Diga eu que não sou, eu sou um João Ninguém, um nada, tá entendendo? Eu chego lá e digo, é assim, assim, assim. Eles tudo ficam com medo e começam, não, nós precisamos fazer uma coisa, começa a se juntar, tem reunião, tem assembleia, o que nós vamos fazer com esse cara? Né? E começa a delirar a meu respeito. E começa a inventar por trás de mim um poder descomunal que eu não tenho. Deve ser a CIA, deve ser o Mossad, deve ser alguma coisa. Isso tudo é subgente. São sombras comparadas a mim. Eu não sou nada, mas eu existo. Eu sou um ser humano inteiro. Hã? Eles não são sombras. Vivem só na imaginação. Só na fantasia. Entendeu? Agora, tudo que o ser humano fez em matéria de cultura, de arte, de religião, de filosofia, etc, 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 é para forçar a parte aprendida, a linguagem, né, o imaginário, etc, etc, a se tornar um canal do coração. Nunca consegue isso perfeitamente. Não dá. Por quê? Se você tem a consciência da presença do ser, você é como se você estivesse ligado a uma fonte infinita de conhecimento. Mesmo que considerássemos a presença do ser só no aspecto da presença material do universo. O universo material é um manancial inesgotável de conhecimento. Eu sempre comparo, por exemplo, se você pegar todos os livros de mineralogia que escreveu, foi uma biblioteca enorme. Mas e o conhecimento de mineralogia que está nas pedras, que está nos minerais? É muito mais. Tem tudo que o mineralogista sabe, tem tudo que eles vão saber e tem ainda tudo que eles nunca vão saber. Então, o universo é um manancial de conhecimento. O universo fala, o universo tem linguagem, pô. Quando o mineralogista pega uma pedra, descreve a estrutura dela, pega a composição química dela, o que ele está fazendo? Ele está lendo aquilo, Aquela estrutura, aquela ordem, aquelas fórmulas não estão na cabeça, eles estão na pedra. Ele decifra e transforma para a linguagem humana. De modo que o outro, para descobrir isso, não precisa pegar diretamente da pedra, mas tem, por assim dizer, este dicionário que o mineralogista criou. Está entendendo? Então, a versão humana escrita, é claro que é simplificada em relação à das pedras, mas te ajuda a chegar lá. Quer dizer, se você quiser começar a estudar mineralogia como se você fosse o primeiro mineralogista da Terra, você vai ter um trabalho miserável. Então, existe esta parte, da decifração das pedras, que já foi feita pelos mineralogistas anteriores, está lá para te ajudar. É como dizer, é o caminho das pedras. Não é isso? Mas tudo isso foi tirado de um manancial infinito, que é o universo, mesmo considerado o universo somente o universo físico. Agora, considere, por exemplo, os universos espirituais. Daqui a pouco nós vamos voltar disso aqui. Considere o universo dos anjos, demônios, etc, etc. Bom, aí, meu filho, o universo físico se torna uma titica. E, no entanto, tudo isso é o universo objetivo. É a realidade que nós encontramos, não fomos nós que criamos. Como nós temos acesso a isso através do pensamento e imaginação, nós achamos que são objetos de pensamento e imaginação. Mas isso acontece, aquele negócio do Buda, que dizia que o sujeito apontava a lua, e daí o outro achava que a lua era o dedo do cara. Então, o fato de que você tenha acesso a certas coisas através do pensamento e da imaginação não significa que ele existe só no pensamento e na imaginação.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.